Olá galera, Terceirão Energia Brusque. Então, eu resolvi fazer esse Movie Maker com 3 questões de Biologia frente B e 3 questões de Biologia frente E, para estar ajudando vocês na resolução do exercício. Então nós vamos começar agora com a frente B, que é a reprodução assexuada que nós vimos na aula passada. Então vamos para a primeira questão. Questão número 1. Analise as frases referentes aos diversos tipos de reprodução assexuada e marque o somatório dos itens verdadeiros. Então, lembrando a aula passada, a reprodução assexuada é aquela que é agâmica, não envolve gametas, nem óvulo, nem espermatozoide. Também, uma teoria mais recente, não envolve a mistura de material genético. Todos os seus descendentes são idênticos à célula-mãe, ao indivíduo que originou. Então, a preposição número 1. Originam normalmente indivíduos geneticamente idênticos. Verdadeiro. 1 você pode somar. 2. Preposição 2. É melhor para a evolução das espécies que os indivíduos sejam sempre iguais. Errado. Se o ambiente muda e se esses indivíduos são todos geneticamente iguais, não é bom para a evolução. O que é bom para a evolução é misturar geneticamente, ter evolução genética, que nesse caso na sexuada não tem. Então a preposição 2 não é para marcar. Preposição 4. Na metagênese que alguns selenterados realizam, o pólipo realiza a fase assexuada. Verdadeiro. Gente, como eu falei na aula passada, dei uma pequena introdução sobre a metagênese. A metagênese ou alternância de gerações é aquela reprodução que ocorre duas fases, a fase assexuada e a fase sexuada. No caso da fase assexuada é a estrobilização, que ocorre sim com o pólipo. Verdadeiro, pode marcar a questão número 4, a preposição número 4. Preposição número 8. Nessa reprodução ocorrem apenas mitoses. Verdadeiro. Tá? Lembrando que para a reprodução sexuada ocorre meiose e posteriormente mitose. Na reprodução assexuada, somente mitose, sucessivas mitoses. Então, está certa a preposição número 8. 16, preposição 16. A planária pode realizar regeneração. Verdadeiro. Regeneração, ou também conhecida como laceração. É um tipo de reprodução assexuada. Então, somando, a preposição 1 está correta, a 4 também está correta, a 8 e a 16, dando um total de 29. Esse é o somatório dessa primeira questão. Vamos lá, questão número 2. O conceito de reprodução é, sem dúvida, um dos mais importantes da biologia, significando a capacidade de um ser vivo gerar outro, semelhante a ele mesmo. No mundo vivo existem duas formas básicas de reprodução, a assexuada e sexuada. Sobre a reprodução assexuada, analise as proposições a seguir e depois assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera, a proposição número 1. A clonagem é um exemplo desse tipo de reprodução. Como havíamos já falado anteriormente na outra questão, que a reprodução assexuada pode ser dita como um tipo de clonagem natural. Então, a proposição número 1 está correta. Okay? A proposição 2. A gemulação é um tipo de reprodução assexuada que gera descendentes geneticamente diferentes do genitor. Errada. Então, assim, se essa questão ficasse até ali, a gemulação é um tipo de reprodução assexuada, ok. Como vocês viram, que algumas esponjas, as esponjas de água doce, algumas esponjas de água doce fazem a gemulação. Mas os descendentes são geneticamente idênticos. Então, essa proposição está errada quando fala que os descendentes são geneticamente diferentes. Proposição 3. Para os organismos unicelulares,
reprodução assexuada é sinônimo de divisão celular. Sim, né? Como nós vimos na aula passada, organismos unicelulares, como por exemplo a bactéria, né? Os protozoários, né? É sinônimo de divisão celular, sim. Então, as proposições corretas são as proposições 1 e 3, que vai ser a alternativa E de escola. Ok, galera? Essa é a questão número 2. Ok, então vamos para a questão número 3, que finaliza a lista desses 3 exercícios da frente B, que vai, acredito eu, ajudar a elucidar na resolução dos exercícios. Vamos lá, então. Os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Sobre este assunto, destaque a afirmativa correta. Vamos lá, então. A proposição A. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes. Gente, essa proposição está errada com relação à maior variabilidade. Se ela tivesse colocado ali que a reprodução assexuada promove menor variabilidade e produz grande quantidade de descendentes, estaria correta. Mas como diz que produz maior variabilidade, errado, ok? Preposição B. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose. Opa, já está errado. Meiose está intimamente ligado à formação de gametas. Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. Então, a reprodução assexuada ela é o quê? Agâmica. Então, já pode descartar essa questão, tá? Essa proposição. Então, a A e a B estão erradas. Proposição C. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais. Errado. A reprodução sexuada ela favorece a variabilidade genética. Então, também, essa proposição está errada. Vamos lá. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada. Ok. Em que os descendentes são formados por mitoses. Perfeito. O brotamento, vocês viram na aula passada, é um tipo, né, de reprodução assexuada. Tá? Por que a letra E não está correta? Vamos ver aqui a preposição E. A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. Errado. Tá? Como é que pode ocorrer evolução se eu produzo indivíduos geneticamente idênticos? Né? Certo? Vamos então lá para frente, biologia E, que trata da evolução. Então, olha só, pessoal, como nós vimos na aula os níveis de organização dos seres vivos dentro da evolução, a questão 1 aqui fala sobre a sequência indica os crescentes níveis de organização biológica. No caso, ali nós temos a célula, aí posteriormente 1, 2, 3, população, 4, 5, biosfera. E a questão pede os níveis 1, 3 e 4 correspondem respectivamente a. Então é só relembrar a ordem crescente, né, dos níveis de organização. Lembrando que se pedisse um número anterior à célula, né, porventura vocês iriam lembrar das organelas, antes das organelas, as moléculas, antes das moléculas, os átomos, enfim. Mas está posteriormente à célula. Então, posteriormente à célula, a preposição 1, o conjunto de células formam quem? Os tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. O conjunto de órgãos formam o quê? O organismo, certo? Que posteriormente vem a população. Conjunto de populações diferentes formam a comunidade. E a comunidade mais as ações do meio, né, forma o ecossistema. Todos os ecossistemas
do mundo formam a biosfera, que é o nosso planeta Terra. E ali pede os níveis 1, 3 e 4 correspondem respectivamente a, como o professor falou, o 1 é o tecido, certo? O 3, qual seria o 3? O 3, o organismo. E posteriormente a população, a comunidade. Então a letra correta é a letra B de bola. Perfeito, pessoal? Questão número 2. Essa questão vai trabalhar os conceitos principalmente de habitat e nicho ecológico. Lembrando que o habitat, um macete para vocês lembrar, o habitat é o endereço do indivíduo, onde ele mora. E o nicho ecológico é a profissão, é o que ele faz nesse endereço. Como é que ele se alimenta, a reprodução, etc. Então vamos para a questão aqui. Em um ribeirão foram pescados 2 peixes muito semelhantes. Exceto pela coloração das nadadeiras, um biólogo informou que pertenciam ao mesmo gênero. Eram, porém, de espécies diferentes e apresentavam dietas distintas. O peixe com as nadadeiras claras alimentava-se de moluscos e crustáceos que viviam no fundo do ribeirão, e o outro, cujas nadadeiras eram avermelhadas, comia folhas de plantas e insetos aquáticos. Com base nessas informações, é correto afirmar. Então vamos lá, pessoal. Preposição A. Os 2 peixes viviam em habitats diferentes. Errado. Eles vivem no mesmo habitat. Então, já está errado a questão, a preposição A. B. Os 2 peixes viviam no mesmo habitat. Ok. E ocupavam o mesmo nicho. Errado. Eles possuem nichos. Lembrando que o habitat está ok. Mas o nicho, o de nadadeira clara, se alimenta de moluscos e crustáceos. E o de nadadeira vermelhada, de folhas de plantas e insetos, ou seja, nichos diferentes. Preposição C. Os 2 peixes viviam em habitats diferentes. Errado. Preposição D. Os 2 peixes viviam no mesmo habitat, mas ocupavam nichos diferentes. Ok, perfeita essa preposição. Essa que se encaixa com a questão dos peixes no ribeirão. Eles estão no mesmo habitat, porém com nichos diferentes. Por que a E não está certa? Vamos lá. Os 2 peixes viviam no mesmo nicho. Não, errado. Eles possuem nichos diferentes. Lembrando, habitat, uma forma de um macete, é um endereço. Nicho é a profissão, é o que ele faz, como é que ele se reproduz, como é que ele se alimenta, enfim. Então, nessa questão ficou bem claro que a correta é a letra D, de Dinamarca. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, galera. Agora, a questão número 3, para fechar essa bateria de exercícios de biologia E, que eu acredito que vai ajudar na resolução dos exercícios que vocês vão ter pela frente. Então, aqui a questão 3 trata principalmente de 3 conceitos básicos em ecologia, que é população, comunidade, e ecossistema. Então, preste atenção. Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que naquela área havia inúmeros formigueiros, cada um deles de uma diferente espécie de formiga, e todos eles interagindo pelos recursos daquela área. Preste atenção. Em ecologia, cada formigueiro em particular e o conjunto de formigueiros naquela área referem-se respectivamente a. Então, se você analisar lá a questão lá em cima, a professora chamou a atenção pelo fato daquela área tinha inúmeros formigueiros, e cada formigueiro era de diferentes espécies. Mas se a gente for analisar um formigueiro em particular, eu tenho uma espécie. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. E na questão, no formigueiro em particular, agora na questão também fala assim, e se eu analisar o conjunto de formigueiros? Cada formigueiro é um conjunto de população. Agora, se eu analisar todos, eu vou ter cada formigueiro com espécies diferentes, eu vou ter uma comunidade. Então, a letra correta nessa questão é a letra
E de escola, população e comunidade. Então, pessoal, isso seria por hoje, esses 3 exercícios de frente B e 3 exercícios de frente E, para ajudar vocês na resolução do exercício. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu? Abraço!